Oi, gente! Nós vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o reino Plantae, tá? Então, nós vamos entrar na parte de botânica, por isso que eu pedi para vocês fazerem aqueles exercícios que eram de ciclos de vida, para vocês verem o ciclo das plantas, que é um pouquinho mais complicado do que o dos seres humanos, do que o dos animais, tá? Então, a gente vai ver 4 filos importantes dentro da botânica. Mas antes a gente vai ver um pouquinho sobre a introdução, né? Da onde veio, da onde surgiu. Então, eu tenho como ancestral em comum das plantas as algas, tá? Mas por que, Jennifer, que a alga ela não é considerada uma planta, sendo que ela faz fotossíntese, sendo que ela serve de alimento? Gente, vocês vão ver mais pra frente que existem grupos que ainda não formaram tecidos verdadeiros, tá? Então, ele não tem um tecido para formar um tronco, um tecido para formar uma folha, tá? Ele é uma estrutura só. É o que acontece com a alga. A alga, por ela não ter um tecido verdadeiro, são só um conjunto de células que forma isso que parece ser uma folha dela, né? Mas que a gente chama alga. São várias células juntas, não são tecidos que foram se agrupando para formar um indivíduo, tá bom? Mas nós temos como ancestral das plantas, quem surgiu primeiro, sempre uma alga, tá? E aí a gente tem a adaptação que as plantas tiveram que ter para chegar no meio terrestre, né? Então, para sair da água e vir para a terra, ela tinha que conseguir água, né? Porque se as algas ficam só na água, então eu vou para o solo. Como é que eu vou fazer para conseguir água, né? Ela precisava evitar de perder água para o meio ambiente. Então o sol vai bater nela. Como é que eu vou segurar a água que eu tenho ali e não vou ressecar, né? E ela precisava se sustentar, porque a alga ela não tem sustentação. Conforme a água bate, ela faz o movimento. Então ela não é uma coisa fixa, é uma coisa sustentada. Então existia essas 3 coisinhas aqui que as plantas precisavam conquistar antes de sair da água e vir para o meio terrestre, tá bom? Que era como eu vou conseguir água, depois como eu não vou perder água para o ambiente e como eu vou me sustentar, né? E aí tem as características que foram aparecendo nos grupos, tá bom? Então eu tenho aqui clorofila A, também vocês podem achar como clorofila A e B, tá aqui, ó. Desde as algas, todos os grupos de plantas vão ter clorofila, tá bom? E aí quando a alga conseguiu aí modificar, ter outra estrutura, a gente fala que surgiu as primeiras plantas, tá? E elas tiveram uma substância que a gente chama de lignina. O que é essa lignina? Ela dá sustentação para a planta, tá? Então a planta conseguiu ficar fora da água. Ficou aquele negócio deitado, né? Nem em movimento. Mas ela conseguiu sair fora da água. Porém, ela ainda tinha pequeno porte, tá? Então, só plantas minúsculas, muito pequenas. Depois, precisava-se ver como que a água iria passar para a planta, como o alimento passou para a planta. Então, a segunda coisa que surgiu foi a absorção e a condução, tá? Então, eu vou absorver a água e vou conduzir na minha planta toda. Eu vou fazer fotossíntese, vou ter meu alimento e eu preciso passar para a planta toda, tá? E aí que a gente chama que surgiu os vasos condutores de seiva. Então, os vasos condutores de seiva permitiu que tanto a água quanto o alimento ele fizesse o movimento na planta, fosse para onde a planta precisasse, tá? Próximo a gente tem a cutina, que daí permitiu que não tivesse tanta absorção de água à planta do ambiente, mas que também não perdesse tanta água para o ambiente. A cutina é como se fosse uma proteção. Vocês podem ver quando chove, a água, ela não, a folha, ela não absorve toda aquela água da chuva. A gota cai na folha e escorre, tá? São essas substâncias presentes na folha que deu para ela essa possibilidade de que não perdesse tanta água para o ambiente, como também não sugasse tanta água do ambiente. E aí, próximo, a gente tem as árvores com dispersão de semente, né? Árvores que começaram a produzir semente e foram se manifestando em vários lugares, tá? Aqui eu coloquei mais uma palavrinha, estômatos, que é uma estrutura
que faz as trocas gasosas com o ambiente. Gente, planta também respira. E a respiração da planta é igual à nossa. Ela precisa de oxigênio e ela libera gás carbônico. Porém, para ela fazer o alimento dela, ela precisa dessas trocas gasosas ao contrário. Então, ela capta gás carbônico e libera oxigênio, tá? Então, quando falavam assim para vocês, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é, é mentira. Porque o tanto de oxigênio que ela fabrica, quando ela está fabricando o alimento dela, na fotossíntese, ela mesmo usa na respiração dela, tá bom? Então, é uma troca que acontece ali mesmo. Quem mais produz oxigênio para os seres humanos, para os animais, são as algas, tá bom? Porque a gente não pode esquecer disso. Planta também respira. E respira de que jeito? Pega oxigênio e libera gás carbônico. A diferença é que planta é autótrofa. A planta produz o seu próprio alimento, tá? Então, ela produzir o seu próprio alimento, ela acaba consumindo gás carbônico e liberando o oxigênio, tá? Então, para a conquista do meio terrestre, foi a que eu falei para vocês anterior, né? Então, teve um mecanismo de sustentação, que a gente chama de lignina, explorou o solo, né? Com absorção e condução de água, vasos condutores, que possibilitou a planta até crescer. Então, a proteção da evaporação, para não perder toda a água, a gente tem a cutina. Para facilitar nas trocas gasosas com o ambiente, surgiu os estômatos. E aí, para propagação das novas plantas, eu ter mais plantas em outros lugares, a gente tem a formação das sementes, tá? E aí existem aqui, coloquei para vocês, os 4 filos importantes que nós vamos estudar das plantas, tá? Então, nós vamos começar aqui. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Cada uma tem uma conquista importante. Por isso que tem essa escalinha, esse cladograma. Então, eu tenho aqui um ancestral e aqui surgiu alguma coisa. Quando surgiu alguma coisa aqui, todos os grupos têm, tá bom? Então, aqui surgiu o embrião. Quer dizer que todas essas plantas possuem embrião. A partir desse momento aqui, ó, surgiu os vasos condutores de seiva. Então, a partir desses momentos, a planta começou a ser maior. Então, quer dizer que pteridófitas, gimnosperma e angiosperma têm vasos condutores. Briófitas não tem, porque ficou para trás. A partir deste momento, surgiu as sementes. O que quer dizer isso? Que pteridófitas e briófitas não têm sementes. E que gimnospermas e angiospermas têm semente. E nesse momento da vida surgiu as angiospermas, surgiu a flor e o fruto, tá? Que deu origem ao último grupo, que só as angiospermas têm flor e fruto. Para trás, gimnosperma, pteridófita e briófita não têm flores e frutos, tá bom? Então, ó, são conquistas importantes. Embriófitas, que quer dizer plantas que têm embrião, todas elas têm, porque surgiu aqui. Plantas vasculares são plantas que têm vasos condutores, são vasos que levam água e que levam alimento. Então, é a partir de pteridófitas, tá? E plantas com sementes, a gente tem gimnospermas e angiospermas. E por último, flor e fruto, só nas angiospermas, tá? Aí, se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês, porque é muito nome, como sempre, né? Então, a gente tem as briófitas e as traqueófitas. O que é isso? São as plantas que têm vasos condutores e que não têm traqueófitas, lembra traqueia, né? Traqueia nossa é que leva alimento. Então, vasos condutores também pode ter esse nome. E briófitas são as plantas que não têm vaso condutor. Prestem atenção que elas são muito pequenas, tá? Briófitas que não têm. E as que têm vasos condutores já conseguiu ter um tamanho maior. Aqui, ó, para vocês verem uma diferencinha entre as briófitas e as traqueófitas. Traqueófitas, todas que têm vaso condutor. Então, o vaso na briófita está ausente, na traqueófita é presente. O transporte quer dizer o transporte de nutrientes ou de água. Nas briófitas é muito lento, porque vai de célula a célula, ela não tem tecido verdadeiro ainda. Uma briófita, ela não conseguiu formar caule, folha e raiz.
eles até recebem outro nome ainda, tá? Diferente das traqueófitas, que já receberam. Então, o transporte vai ser muito mais rápido. Nas briófitas, sempre pequeno porte, todas as traqueófitas, eu tenho de todos os tamanhos, pequeno, médio e grande, tá? O habitat das briófitas, aquático e terrestre úmido, porque elas vão precisar de água para se reproduzir, vocês vão ver logo à frente, tá? E agora nas traqueófitas a gente encontra em qualquer lugar, tá? Não precisa ser só no aquático, não precisa ser só úmido. E aí, então, as plantas vasculares, que são as plantas traqueófitas. Quem são? As pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Recebem esse nome porque tem vasos condutores, tá? E daí elas já possuem raiz, caule e folha. Quando a planta possui esses três coisas, a gente também pode achar nos livros o nome cormófitas. O que quer dizer uma planta cormófita? Quer dizer uma planta que tem raiz, caule e folha, tá? E aí a gente tem o surgimento da semente. O surgimento da semente veio onde? Antes das gimnospermas. Aí quem tem semente, gimnospermas e angiospermas, tá? Vocês também podem achar com o nome de espermáfitas ou espermatófitas. É a mesma coisa, porque esperma significa semente, tá? Então, quando a mãe fica grávida e conta por mãozinho que plantou uma sementinha, às vezes faz sentido, né? Porque esperma significa semente, tá bom? Então, se vocês lerem em algum grupo espermatófitas ou espermatófitas, plantas que possuem semente, tá bom? E aí o último grupo, então, é o surgimento das flores e dos frutos. É o grupo que mais existe vegetal na face da Terra, tá? Então, possui flor, possui fruto. É uma angiosperma. Não aparece flor, não aparece fruto, ou é gimnosperma, ou é pteridófitas, tá bom? Mas se for pequenininho, se for rasteira no chão, não tem vaso condutor, briófitas. E aí existem o nominho criptógmas e fanerógmas, que são estruturas reprodutoras das plantas, tá bom? Quando é criptógmas, a gente tem que lembrar alguma coisa escondida. Lembra de cripta, né? Cripta é onde o vampiro se esconde, escuro, fica escondido. Então, as estruturas reprodutoras não aparecem. Em que plantas que não aparece a estrutura reprodutora? As briófitas e as pteridófitas. Já na fanerógmas, a estrutura reprodutora aparece, tá? Nós vamos ver cada um dos grupos, aí vocês vão saber qual que é a estrutura reprodutora da planta. Já nas gimnospermas e nas angiospermas, tá? Então, criptógmas e fanerógmas é quando a estrutura reprodutora da planta aparece. Criptógmas não vai aparecer a estrutura, a gente não consegue ver. É o caso das briófitas e das pteridófitas. Fanerógmas, a gente já consegue ver a estrutura reprodutora das plantas. É o que acontece nas gimnospermas e nas angiospermas. Embriófitas é o nome que a gente dá para todas as plantas que têm embrião. Todas elas a partir depois das algas, que é o nosso ancestral, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Olha aqui, mesmo caso de aparecimento, ó. Tecido apareceu aqui, vasos condutores apareceu aqui, então daqui para trás não tem. Semente apareceu aqui, então os grupos para trás não tem semente. Flor e fruto apareceu aqui, então os grupos para trás não tem flor e fruto. Então vamos conversar um pouquinho sobre as briófitas agora, que é o grupo mais simples, o grupo mais fácil que tem, tá? A gente tem como representante das briófitas os antóceros, que parecem uns espetinhos assim, só desse tamanho, tá, gente? Não cresce mais que isso. As hepáticas, que elas até recebem esse nome porque as folhinhas delas parecem as células do fígado, tá? Por isso que elas têm até o nome de hepáticas. E o que a gente mais vê são os musgos, tá bom? Esses são os principais exemplos que eu tenho para falar para vocês das briófitas. A estrutura dela, como é? Nós não temos ainda tecido verdadeiro numa briófita, tá bom? Então, todo o transporte de alimento e de água, o que vai acontecer? Ele vai célula por célula.
Então, ele tá nesse aqui, passa para esse, tá nesse, passa para esse, tá nesse, passa para esse. Então, é um processo muito lento, tá bom? Então, como as plantas briófitas vão ter alimentação? Célula por célula, tá? Vai passando nutriente devagarzinho, um por um. E aí, como falei para vocês, não tem tecido verdadeiro, a gente chama o que seria uma raiz de rizoides, o que seria um caule de cauloides e o que seria uma folha de filóides. Vocês também podem achar como filídeos, caulídeos, tá? É a mesma coisa, vamos estar falando aí de uma planta briófita, que não tem tecido verdadeiro ainda. Os musgos que a gente vê, se vocês lembrarem lá do ciclo aplodiplobiont, uma parte da planta ela é gametófita, ela produz gameta. E outra parte da planta ela é esporófita, ela produz esporos. O que mais que a gente vê do musgo? É o verde, né? A gente não consegue ver o raminho certinho, mas se a gente fosse aproximar muito, seria isso. E o que é aquela parte verde que a gente vê? É o gametófito, é a parte da planta que produz gameta, tá bom? Então, o que a gente vê é o musgo, o que a gente está vendo do musgo? Estamos vendo o gametófito, planta que produz gameta, tá? Então, ó, aqui eu tenho a planta haploide, né, feminina original, que produz gameta. E aqui eu tenho uma haste, e na ponta dessa haste eu tenho uma cápsula. E nessa cápsula ficam guardados os esporos, tá bom? Aqui, ó, musgo diploide, desenvolvimento sobre a geração haploide feminina. Por que feminina? Nós vamos ter musgos masculinos e musgos femininos. Como que eu diferencio? Pelo gameta. Ou vou produzir gameta masculino, ou vou produzir gameta feminino, tá bom? Eu vou chegar no ciclo aqui para vocês. Ó, o que a gente consegue ver do musgo é isso aqui, que é o gametófito, que é o verdinho. O esporófito, que é a parte que produz esporos, ele vai crescer em cima do gametófito, tá bom? Então, eu tenho uma haste, tenho uma cápsula, e na cápsula eu guardo os esporos, tá? Lembra que para ter esporos precisa reduzir, precisa ter meiose, né? Uma redução aí nos cromossomos. Então, o gametófito produz os gametas, esporófito produz esporos. Maior parte das briófitas, ela é gametófita, tá? Que é o que a gente consegue ver os verdes. Aqui vocês têm os gametas, tá bom? Também tem nome. Gameta masculino chama anterozoide, gameta feminino chama oosfera, tá? Onde que o gameta masculino vai ficar? A gente chama de anterídeo. Onde o gameta feminino vai ficar? A gente chama de arquegônio, tá? E agora, muito importante, por que a briófita só fica em lugar úmido, lugares aquáticos? Porque ela precisa de água para se reproduzir. Se não tiver água, a briófita ela não se reproduz. Por quê? O anterozoide, aqui na planta masculina, na hora que cai água nele, tá? Que ele vai conseguir se locomover e chegar até uma planta feminina, tá? Aí esse anterozoide entra na estrutura no arquegônio até fecundar a oosfera, tá bom? Então, anterídeo produz anterozoide, masculino. Arquegônio produz oosfera, feminino. Preciso de água para reprodução. Por quê? A água vai passar no musgo masculino e vai levar o anterozoide até um feminino para ele conseguir fecundar a oosfera, tá bom? Oosfera fecundada é onde vai crescer a haste e depois vai ter a cápsula que vamos ter os esporos. Aqui, ó, o ciclo de reprodução para vocês verem também. Gametófito feminino, tá aqui, produziu a haste e a cápsula, tá? Por enquanto ele só cresceu, então ele é 2N. Só que a cápsula vai produzir esporos, e esporos sempre é N, então a gente reduziu. Produziu um monte de esporos. Esses esporos podem ser levados pelo vento para qualquer lugar. Por isso que pode existir musgo em altos muros, em tronco muito alto, tá? Porque o vento leva esses esporos. Esses esporos fixou num lugar.
legal, tem água, ele vai conseguir sobreviver, ele vai nascer, tá? Ele pode ser um gametófito feminino ou ele pode ser um gametófito masculino, tá? Como os esporos são muitos, milhares, ficam tudo junto, por isso que nasce tanto masculino quanto feminino. Choveu, tá? Choveu, o que aconteceu? O anterozoide chegou no gametófito feminino, na oosfera, fecundou, né? Na hora que fecundou, a gente tem uma planta adulta que começa a crescer novamente, uma produtora de esporos, tá bom? Então, ó, quem vai produzir esporos? Somente a planta feminina, tá? Porque o masculino, o anterozoide sai dela para ir até o feminino. Na hora que a oosfera é fecundada, o que vai acontecer? Vai ter a haste, vai ter a cápsula, na cápsula vai ter esporos. Esporos é levado pelo vento, achou um lugar legal, nasceu de novo. Nasceu o quê? Nasceu o gametófito, tanto masculino quanto feminino. E aí choveu, anterozoide foi até a oosfera e a gente começa o processo tudo de novo, tá? Então, esse é sobre as briófitas. É o mais simples que a gente tem, que é o primeiro grupo, que ainda não tem tecido verdadeiro, né? Passa de célula a célula, toda a nutrição da planta, sempre planta muito pequena. E não esquecer do ciclo, sempre haplodiplobionte. Produz gameta e produz esporos, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida nos exercícios, é só chamar.